Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Joaquim chegou, faz parte hoje. Essa estatística é feita de gente. Essa estatística é feita de gente que tem nome, que tem família, que chora, que se alegra, que às vezes a despensa está cheia, às vezes está vazia. É gente que você abraça, é gente que você fere, e ela te fere, e o perdão é dado, e o perdão é recebido. Essa igreja que é irresistível. Essa igreja que abraça com a mesma intensidade o rico, a mesma intensidade o pobre. O mesmo olhar para o letrado pós-doc, o mesmo olhar para o iletrado. Essa igreja é irresistível. Leia a história da igreja antiga. E vocês vão perceber porque a igreja, mesmo não sendo perfeita, ela contagiava. Imagine num culto, tomando assento à mesma mesa, guerreiro, generais de alta patente, e o homenzinho simples, do mesmo lado, comendo o mesmo pão, bebendo o mesmo cálice, e anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Imagine a turma letrada sentada e um homem simples como o pastor, dizendo: assim diz o Senhor. Essa igreja é irresistível, porque ela tem ciência que ela existe como fruto da missão de Deus, e ela foi chamada para a missão de Deus. Contou tudo o que Deus havia feito através do seu ministério. Prossigamos, guerreiros. Prossigamos abençoando. Parabéns, eu, presbítero Rogério, pelo que você fez hoje. Eu gosto de incentivar coisas boas. Não é que simplesmente porque eu gosto, porque Deus nos chamou para isso. Você fez uma postagem hoje que me empolgou, sobre congregar. Quem leu a postagem? Bem simples. Quem leu a postagem no grupo hoje? Pois é, quinta, domingo pela manhã, domingo à noite. Cantar com a mesma alegria quando se canta no domingo. Por que aqui nós temos uma tendência de no domingo cantar de um jeito e na quinta cantar de outro? E aqui sem censurar ninguém, sem querer, precisamos refletir sobre isso, não é? Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoramos, ó Senhor. Coral. Maravilhas fazes tu. Não há, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há. Senhor, entendeu, gente? Uma igreja irresistível. Número 1, ela sabe que a sua existência e tudo que ela faz é Deus nela e através dela. Número 2, ela sabe que a sua capacidade emana do triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Número 3, ela sabe que foi chamada para a missão de Deus. Ela existe como fruto da missão de Deus e foi chamada para a missão de Deus. E quando a gente lê Mateus 28, está lá o núcleo da grande comissão: fazei discípulos. Eu estou lendo mais um outro livro com o título de Uma Igreja sobre a Medida.
Nada novo, mas algo novo ao mesmo tempo. Eu gosto de ler livro de eclesiologia da nossa turma reformada, mas também eu gosto de ler a mesma temática de outros ramos do cristianismo verdadeiro. E quando eu leio, eu noto algo bacana. É que eles conseguem, às vezes, trabalhar a aplicação da ortodoxia de uma maneira que a gente se sente intimidado em trabalhar. Uma igreja sob medida. E esses autores não são vultos da fé reformada, não. São homens estudiosos. Mas pense que livro gostoso. Nada novo, mas uma didática nova. Uma aplicação assim gostosa. Impactante. Claro, quando eu cito o nome de um livro desse, eu sempre digo: cuidado com as espinhas. Aqui e acolá, ninguém é perfeito, não é? Cuidado com as espinhas. Mas muito bom. Então, que o Senhor nos abençoe. A quarta ação, na próxima quinta-feira, nesse mesmo texto, sem nenhum problema. São 21h07 aqui no meu aparelho. No seu está quanto aí? É isso? É isso mesmo. Pronto. Eu quero encerrar dando um aviso. A ideia também é liberar você mais na hora certinha, para não exaustar. Isso aqui também é fazer discípulos. Mas antes eu quero fazer recomendações de alguns projetos, como docente, já colocamos em prática. E eu quero te recomendar que você se discipline carinhosamente. Primeiro, para ler a devocional edificante do amado pastor Jadson Cunha, que é colocada lá todo dia. Eu já estou aqui, encontro-me aqui pastoreando esta igreja, já são 5 anos, 2021, 2026, não é isso? 5 anos em setembro fará. E o presbítero César, eu preciso dar honra a quem tem honra, ele posta aquela devocional do pastor Jadson Cunha. Bem curtinha. Leia. Escolha alguns momentos para ler. Aí um outro momento do dia você pega lá a devocional do Heavy. Ali foi de propósito mesmo, viu? A devocional do Heavy já era um projeto antigo, mas não havia tido tempo para isso. O Heavy, porque tem uma ovelha aqui da igreja que ela sempre me cumprimenta assim: oi, Heavy. Oi, Heavy. E eu falei: gostei, vai ser devocional do Heavy, uma ovelha querida. Oi, Heavy. Então aproveita também, nós estamos na devocional 44, baseado em Efésios. Vamos caminhar Efésios todinho, versículo por versículo. Claro que tem versículo que ele vai precisar do outro versículo seguinte, mas é versículo, se você observar, já estamos no versículo 21 e 22. Depois vamos entrar no capítulo 2, devocional do Heavy. Leia. E por que ela é mais extensa? Propositadamente, para que você se discipline a parar aqui e acolá durante o dia e passar 5 minutos lendo uma devocional daquela também. Eu fiz o teste, eu mesmo lendo a devocional, 5 minutos mais ou menos. 5 minutos. Queridos, prestem bem atenção, nós estamos sendo discipulados até quanto à pressa. Ninguém consegue mais ouvir hoje um áudio do outro, se não for no acelerado. Está adoecendo todo mundo, gente. Nós estamos sendo desumanizados. E eu pensei, eu não vou cair nessa. Tem que fazer diferente, meu irmão. Não, porque o povo não lê mais. Então o povo não lê mais, eu vou fazer agora tudo agora também. Não, Luiz Ronilson. Não. Tem que ter bom senso, mas não. Isso não tem nada a ver com a devocional do pastor Jadson Cunha. Não, ali é o propósito dele. Não tem nada a ver. Benção, leia. Mas leia do Heavy. Agora faz mais do que isso. Manda para um amigo. Ah, mas ele vai ler nada, calma. Está duvidando da ação do Espírito Santo. Sabe qual é o nosso problema? A gente duvida muitas vezes da ação do Espírito Santo. Ele vai fazer um dos seus amigos ler.
Mande para um amigo teu. E tem o ruminando o sermão. O ruminando o sermão pode ser um momento até mais avançado, queridos. A série que eu prego aqui à noite, eu estou fazendo ruminando. Eu destaco, às vezes, o que eu não consigo destacar domingo à noite, por conta do tempo. E agora, só se o Senhor Deus quiser, não paro mais não. Nós estamos no Ruminando 44. E eu tenho uma meta, celebrar o Ruminando 365, um ano. E eu não vou ficar nessa de quem está lendo, quem está não lendo. Não, eu tenho que fazer por amor a Deus e amor ao próximo. Incentivar a ler, sem censura, sem cobrança, sem, não estão lendo o meu. Não, a ideia não é essa. Que conversa é essa? A palavra de Deus, ela é banquete. E aqui eu quero evocar a fala de Schopenhauer, atribuída a ele, dramaturgo e filósofo ao mesmo tempo. Cuidado, porque existe a ânsia do ter e o tédio do ter. Fazendo uma aplicação aqui, e essa fala ressurgiu num bate-papo com outra ovelha, e ele relembrou. O que é a ânsia do ter? De forma bem ampla, ainda que a gente fuja um pouquinho da proposta dele, mas se aplica em muita coisa. Você está com uma ânsia de ter um carro que você não tem. Está ali trabalhando, não é? Aí você adquire o carro. 6 meses depois, você está com tédio do ter. Tédio do carro que você tem. É ou não é assim, gente? Eu não vejo a hora. A concessionária disse que vai chegar o meu Corolla 2026. Aqui é só desejo, minha Vieira. Vai chegar. Já comprei, já paguei, vai chegar. Só para brincar isso aqui. A ânsia do ter. O Corolla chega 3 meses depois. O tédio do ter. Isso aplica também no culto. Preste bem atenção. Muitas vezes Deus tem dado um banquete para uma igreja. Um banquete espiritual. Mas a igreja vai ficando com tédio do banquete que Deus está dando. E Ele também sabe tirar os banquetes para ensinar a igreja. Eu já vi Ele tirando banquetes de igrejas. Quando a igreja começou a desprezar o banquete que Ele estava dando, Ele foi e tirou o banquete. Sabe aquela ideia de só valoriza depois que... Aplique isso em tudo, viu? A ânsia do ter e o tédio do ter. Cuidado, o jardim do outro sempre é mais belo. Se aplica em muita coisa. O jardim do outro sempre é mais belo. Cuidado para não criar bloqueio cognitivo. Deus ali está dando um banquete para você ali, ó, gostoso, mas você criou um bloqueio cognitivo associando ao ad hominem. Querido, eu vejo tanta coisa por aí. Eu vejo gente simples botando um banquete na mesa e ninguém percebe que ele botou um banquete por obra de Deus. E eu vejo gente lá em cima, que aqui e acolá está tão superficial, mas aquela superficialidade... Aí eu falo assim, mas sabe o que é isso? Bloqueio cognitivo relacional. Você também decide a quem escutar, sabia? Você decide a quem escutar. Eu já vi gente aí com pós-doc, que são homens de Deus, ordinariamente, mensagem boa. Em certas conferências, me deixar assim, ó. Aí chega um cara que não é conhecido nacionalmente, mas, no entanto, quem ouviu aquele cara que deu uma vacilada ali foi superficial, por quê? Já se acostumou com, não foi nem com uma mensagem, é com o pós-doc. Ele pode falar, ele pode ser sopa rala, meu irmão, mas ele é o pós-doc. Título, meu irmão, isso cria bloqueio. Cuidado. Espúrgio não se converteu ouvindo um pós-doc. Leia a biografia dele. Se converteu ouvindo um diácono que não sabia nem ler, repetindo um texto numa noite chuvosa nas Ilhas Britânicas. Uma noite de chuva, ele entrou para fugir da chuva
E o diáconozinho: olhai para ele e sede salvos todos os homens. E ficou lá: olhai para ele e sede salvos todos os homens. E ficou repetindo: olhai para ele e sede salvos todos os homens. Aí olhou para ele: ei jovem, olhai para ele e sede salvos todos os homens. Meu irmão, é ele mesmo que narra. Spurgeon, é como se Deus tivesse agarrado ele ali, arrancado o coração de pedra. Depois daí, sabemos o que Spurgeon se tornou. Fiquemos de pé. Por isso hoje eu sento para ouvir os pastores simples do sertão. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor, através dele também. Eu quero ouvir a tua voz através dos pós-doc, que são bênção. Mas eu quero ouvir a tua voz também através daqueles que nem bacharel em teologia têm. Eu quero ouvir a tua voz. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, por esta amada igreja, nos deu uma boa noite. Obrigado pela nossa IPB, 167 anos. Obrigado por esta representante da IPB, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Mas também obrigado pelos batistas, obrigado pelos congregacionais, obrigado pelos assembleianos, obrigado pelos anglicanos, obrigado por tantas e tantas outras denominações verdadeiras do Senhor, que existem porque o Senhor as trouxe à existência e para a glória do Senhor. Nos deu uma boa noite, é no nome do Rei Jesus Cristo que oramos. Amém.